Irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã. Mais uma lição, lição de número 4, data dia 26 de julho, que será amanhã. E o tema é o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Irmão, que lição tremenda essa lição de número 4. Não somente a 4, mas toda a lição do trimestre, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Irmão, é uma lição totalmente missionária. Uma lição para chacoalhar nossa vida, para nos despertar, né? Para que a gente possa, de fato, não ficar somente nas ideias, né? Só ficar só na cabeça, na cachola, no intelecto, mas faz com que a gente se envolva, né? Essa lição faz com que a gente faça alguma coisa em prol do reino de Deus e a gente, de fato, se desperte para que o evangelho possa alcançar. Alcançar na onde, irmãos? Todos os povos, todos os lugares, em toda tribo, língua, povo, nação, como vai dizer Apocalipse. É necessário que o evangelho chegue para todos os continentes, irmãos. Não é somente questão de igreja local, né? É questão global. Deus, ele amou o mundo. Ele deu seu filho pelo mundo, não é? O campo é o mundo, é todas as pessoas, nada nesse mundo nos torna exclusivista. Não somos melhores do que ninguém. Jesus amou a mim, amou a você, amou a todos. E ele quer que a sua mensagem chegue para além das fronteiras. Glória a Deus. E isso ele deu, incumbiu ao apóstolo Paulo para que ele pudesse sair, cruzar as fronteiras. E o evangelho chegou na onde, irmãos? Glória a Deus. O evangelho chegou na Europa. Né? Jesus ele vai dizer ali, né, para o evangelho seria pregado, começar de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desceu, o livro de Atos, capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. E aí houve uma restrição, né? Quiseram ficar somente em Jerusalém. Até que teve uma perseguição, o evangelho foi para a Judéia, né? Felipe, o evangelista, vai chegar com o evangelho em Samaria. Depois o apóstolo Paulo, né? Vai despertar ali o coração do apóstolo Paulo para chegar até aos confins da terra, irmão. Que glória! Como Deus ele é tremendo, irmão. Então, vamos lá, irmãos. Texto áureo, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Verdade prática. O Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo impede, irmão? Meu Deus do céu. Impede, né? Glória a Deus. Ele tem a chave, irmão, que abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Ele vai dizer lá no livro de Apocalipse para a igreja de Filadélfia. Amém, irmãos? A lição bíblica em classe, Atos 16, do versículo 11 até o 18, depois 25 até o versículo 31. Leia aí na sua casa. Um apelo também que eu faço, leia a Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, já li algumas vezes. Lê de novo, irmão. Pega a sua Bíblia lá, abre ela e leia. Leia ela devagarzinho, lendo 2 capítulos aí por dia. Lê de manhã, lê de noite também, o mesmo que você leu de manhã, para ficar bem fresco na sua cabeça, na sua mente. E você vai relembrar, né, o Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, e vai ver como que Deus trabalhou e como ele continua trabalhando. E quer com que nós também venhamos a trabalhar, irmãos. Glória a Deus. Dessa ainda é a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Comentário, irmão. Introdução. A segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja. O fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Essa lição, né, revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e a confiar na direção divina. Então, se nós estamos focados somente na nossa igreja local, nós somos míopes, irmãos. Não conseguimos chegar. Nossa cosmovisão está muito limitada. Mas a visão de Deus é a visão global, não é?
Então, o evangelho não está preso somente a uma igreja local, ele não está preso somente a um estado, ele não está preso somente a uma denominação. Amém, irmãos? Ele não está preso. O evangelho é interdenominacional. Ele é para os assembleanos, que somos nós, para os batistas, para os presbiterianos, para todos que têm. Falo, né? Evangeliza, que fala, que crê na mensagem do evangelho. O evangelho é para todos. E para além das fronteiras, irmãos. Que tremendo. Eu estou lendo um livro chamado O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. É um pastor ali que, obviamente, faleceu em 1986, mas ele é chamado de Senhor Missões. Esse livro me ajudou muito, estou lendo ele já, aconselho os irmãos a lerem. Vai falar sobre a importância de se evangelizar. Ele conta a história dele, Oswald Smith, que ele fez o apelo ali para 5 irmãos que estavam prontos para o campo. Ele desafiou a igreja para enviar esses 5 irmãos para além das fronteiras. E os irmãos foram, e ele foi contribuindo ali, foi levantando mais missionário, até que chegou a 350 missionários. Então essa era a vontade dele. Ele foi, quando era mais jovem, para alguns locais, viajou mais de 70 países, mas ele tinha um problema de saúde e precisou retornar ao seu país, então ele viu substituto. Irmão, isso aqui é um livro tremendo, tapa na nossa cara, né? Ou seja, faça alguma coisa. Não fique com a mente presa. Tem pessoas que falam assim, não, você tem que pregar somente aqui, faz a obra aqui, depois vai lá. Não, o evangelho é fazer, evangelizar tanto Jerusalém, Judéia e Samaria, e principalmente, irmão, até os confins da terra, além das fronteiras. É tanto, no mesmo momento. Por que Paulo, ele vai falar, por que Paulo não ficou na Palestina? Se existia muitos ainda a ser alcançados na Palestina, por que ele foi para a Europa? Sabendo que existia muitos ainda que ficassem, não é? Por que ele vai usar até o livro dos Heróis da Fé? Por que Hudson Taylor ficou no seu país de origem, sendo que havia muito ainda que se fazer ainda no seu país de origem ali, ele foi para a China, né? E o Hudson Taylor. Por que William Carey poderia ficar ali na Inglaterra, fazer muito ainda, porque havia muito que se fazer, mas ele deixou a Inglaterra e foi para a Índia, não é? Se ainda existia muito que se fazer. Então, nós sabemos que é tanto, é do mesmo momento. Nós precisamos evangelizar. Ah, mas eu não posso, irmão, você pode contribuir. Ah, mas não tem dinheiro, você pode orar. Se nós orarmos por missão, irmão, todos os dias, dá mais de 1 hora de oração, porque a nossa oração não pode ser uma oração exclusivista. Ele vai usar várias figuras de linguagem. Irmão, leia esse livro. Ele é tremendo, irmão. Glória a Deus. Amém? O tópico 1, com seus 3 subtópicos, Lídia. Quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. O tópico de número 1, com os 3 subtópicos, Lídia vai contar a história aqui de Lídia, né? O subtópico 1, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo, a equipe missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Betínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Que tremendo, né, irmãos? Então, Paulo ele tem um desentendimento ali com Barnabé. Às vezes é impossível, né? Às vezes isso acontece na nossa vida. O desentendimento que Paulo teve com Barnabé foi a questão de João Marcos, né? Porque eles João Marcos teve na primeira viagem missionária, mas ele regressou no meio da viagem e Barnabé quis levar João Marcos na segunda viagem missionária. Mas Paulo falou assim, bom, ele não vai com a gente. E houve esse debate ali, os dois separaram. Paulo escolhe Silas para incorporar a segunda viagem missionária e Barnabé ele vai para Chipre, porque Barnabé, né, José, chamado Barnabé, o justo, ele era natural de Chipre, ele volta ali para a sua região, mas também fazendo a obra do Senhor. Amém, irmãos? Então, Deus, ele é o nosso Deus. Está lá na leitura lá diária, irmãos. Se você ler a leitura diária, aqui, ó, tá tudo aqui escrito já. Então, você vai acompanhando segunda-feira. Segunda-feira vai falar sobre esse episódio. O Espírito Santo conduz a nossa vida em meio às tensões. Tiveram tensões, mas o Espírito Santo
continuou conduzindo, no caso ali de Paulo e Silas incorporarem a Timóteo, juntamente com a equipe de missões, amém, irmãos? Deus dirige a nossa vida abrindo e fechando portas. Tudo a leitura diária aqui, se você for ler segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, vai estar lá incorporado na lição. E você pega a sua Bíblia, são versículos bem rápidos de ler, que vai fazer com que você entre na história da lição, nessa semana, lição de número 4. Então, irmãos, é possível a gente sempre acertar, fazer a vontade do Espírito Santo? Nossa, eu sou um homem de Deus, eu vou orar a Deus e Deus vai confirmar isso. Nós temos o costume de orar a Deus. Algumas pessoas falam, você está na vontade de Deus? Está na direção de Deus? É isso que Deus quer para a sua vida? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Paulo não sabia. Irmão, não se escandaliza não. Paulo ele não sabia a lição de número 1 aqui, ó. Né? Por que ele não sabia? Porque lá no livro de Atos, né, na própria leitura diária, lá, ó, Atos 16, do 6 ao 9, Deus dirige a nossa vida abrindo e fechando porta. Então, a partir do versículo 16, do capítulo 16, o Espírito Santo impede de Paulo ir para a região, né, Afro-Gálata, Frígio-Gálata, de onde que eu tirei Afro? Frígio-Gálata, da região ali da Frígia. E no versículo seguinte, 7, o Espírito de Jesus impede Paulo de ir para a região da Betínia. Então eles queriam fazer a vontade de Deus, vou fazer a vontade de Deus, já sei a vontade de Deus, mas 2 vezes o Espírito Santo impediu. E depois, aí sim, aí tem a visão do Macedônio, falando lá do lado da Europa, ali no comecinho. Atravessa, passa a Macedônia, nos ajude. Então, às vezes, a gente não tem tudo na nossa vida já estabelecido. Temos todas as convicções do mundo. Você pode orar, pode acontecer isso. Não significa que você é mais espiritual ou menos espiritual, irmãos. Significa que nós precisamos estar sempre, sim, na dependência de Deus. Paulo e Silas estiveram na dependência de Deus 2 vezes, ali o Espírito Santo pediu, mas ele confirmou para onde teria que ir. Amém? Para além das fronteiras, né? Por isso que vai começar ali, além das fronteiras, lição de número 4. Ó, eu não estou com a visão de vocês ficarem para cá, né? Essa região. Eu quero que vocês atravessem a fronteira. Passa a Macedônia, vai lá para a Europa fazer a minha obra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Subtópico 2. Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor, comerciante de púrpura, originária de Tiatira. Possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Irmãos, o Senhor abriu o coração. De quem? De Lídia. Revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens em serviço do reino, né? A serviço do reino, tornando o seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Então, o Airbnb ali, né, o hotel ali foi reservado para os obreiros. Da onde? Eu estou só dando uma figura de linguagem, irmão. Para quem? Para Paulo e Silas. Porque quando Deus, irmãos, ele tem uma estratégia, tem já um objetivo definido, as coisas, ela não tem a probabilidade de dar zero. Você não pode nem colocar probabilidade de percentual, porque quando Deus quer, acontece, irmão, vai acontecer. E ele preparou todo o cenário. Os irmãos observaram aqui que o Senhor abriu o coração de Lídia, porque já tinha uma obra, ele sabia por onde ia ali. Depois a gente vê todo, né, do decorrer da lição a gente vai observar, né, da jovem adivinhadora pitonisa, depois você vai ver o carcereiro, mas Deus ele já estava agindo de uma forma extraordinária, amém? Então, a obra, né, a mensagem de Paulo, a conversão, ela não é obra do homem, ela é da graça divina, ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No versículo seguinte, do pecado porque não crê em mim, Jesus disse. Do juízo porque vou para o Pai. Da justiça porque vou para o Pai. E do juízo porque o príncipe desse mundo foi julgado. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, o Espírito Santo ele tem
Essa obra é totalmente dele. Efésios 2:8 vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé, a lição passada que nós estudamos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé que a gente tem não vem de nós mesmos, não vem da teologia, não vem de nada. Vem do próprio Espírito Santo que abre o nosso coração, faz com que a gente entenda a palavra. De que forma que a fé vem da salvação, a fé salvífica? O apóstolo Paulo vai dizer que pela graça salva, né, por meio da fé. Isso não vem de vós, pela graça. É por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Vem do Espírito Santo, abre o nosso coração, faz com que a gente entenda, mas de que forma? Que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós ouvimos a palavra de Deus, você vai na igreja, você ouve a palavra de Deus, é pregada a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha e te convence do pecado, da justiça, do juízo, do pecado maior, porque não crê em mim, e nós passamos a crer no Senhor. Mas de que forma que nós passamos a crer? Só ouvindo? Não. Nós cremos com o coração. Romanos vai dizer que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que tremendo, irmão. A palavra de Deus era tremenda. Sacode a gente mesmo e é tudo obra de quem? Do Espírito Santo, da graça de Deus na nossa vida. E é isso que aconteceu ali, né? Na reunião de oração ali, Lídia foi impactada, ela foi salva, o texto vai dizer ela e sua casa foram batizados e a obra se deu o início ali, amém? Subtópico 3, a pregação em Filipos. Simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito abre corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico. Então, a pregação ali de Filipos, né? Primeira cidade ali da Europa, né? Na Macedônia ali. E de que forma que foi? Foi nos centros, né? Nos grandes centros, né? Como Paulo pregou ali em Atenas, no Areópago, foi na Grécia, como que foi? Obviamente que depois a gente vai ter esse episódio ali no livro de Atos dos Apóstolos. Mas de primeiro, irmão, não foi assim, foi na simplicidade, foi com pouca gente, foi na simplicidade do evangelho, o Espírito Santo trabalhou ali e já deu o início ali, né? Para que os servos do Senhor fossem recebidos, pudessem ficar ali na casa de Lídia. Então, Deus ele age, né? Na simplicidade das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. O próprio livro de Filipenses vai dizer assim, que haja em vós, Paulo vai dizer, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que houve? Superioridade, sou mais inteligente, mais intelectual, prego melhor, ensino melhor, canto melhor? Não. Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele quem? O nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aí você vai ver, né? Aniquilou-se a si mesmo, a forma de humana, até a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, até chegar à morte, morte de cruz. Ou seja, humildade, para fazer a vontade de Deus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele foi exaltado por quê? Na humildade e na simplicidade. Paulo quer que nós tenhamos esse sentimento de humildade, de reverência, não é? De simplicidade nas coisas, irmão, para que nós possamos ser bem-aventurados. Amém? Então, nosso sentimento não pode ser superior ao de ninguém, né? O próprio a epístola, Paulo ele vai dizer para a gente considerar uns aos outros, né? Considerar os outros crentes, outras pessoas superiores a vocês mesmos. Quando isso acontecer, não vai ter briga na igreja, não vai ter divisão na igreja, como teve na igreja de Corinto, né? Paulo vai dizer, vocês têm todos os dons do Espírito, vocês não precisam de mais nada, né? Concernente a isso ao dom espiritual, mas eu tenho que tratar vocês como se fosse trazer o leite materno, porque o tempo de vocês já é para receber comida sólida, era para mim estar trabalhando com vocês doutrinas aí, bem maior, mas existia o quê? Divisão. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí Paulo vai dizer, está porventura Cristo dividido no meio de vós? Foi Paulo crucificado por causa de vós? Amém, irmãos? Então, não tem esse sentimento, não tem essa divisão no nosso meio, mas que possamos ter esse sentimento, que Paulo vai dizer, vai dizer ali para os irmãos e serve para a nossa vida também, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo
Jesus. Todos somos irmãos, todos têm um papel fundamental na tarefa do evangelho e todos somos chamados, né, para a evangelização, seja ela indo, orando ou contribuindo. Amém? Tópico 2, irmãos. Vou fazer bem rapidinho aqui, mas os irmãos vão acompanhando aí. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. O subtópico 1 do tópico 2, a expulsão de espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação, prática condenada pelas Escrituras. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. Perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela. E a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. Então, Paulo, ele tinha, né, o discernimento do espírito. Por isso que nós devemos orar ao Senhor, para que nós possamos ter também. Eu acredito que hoje, nos dias de hoje, principalmente, né, essa disseminação sem precedentes aí, que eu sou cristão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pode ser, irmãos. Não estou falando aqui de que somos exclusivistas, não. Jesus, ele quebrou o sectarismo religioso. Os discípulos falaram, nós impedimos desse grupo aqui falar do Senhor, porque ele não manda com a gente. Jesus quebrou ali na hora, irmão. Denominação, já quebrou na hora o sectarismo ali, religioso. Falou assim, aquele que não é por mim é contra mim, é por mim. Deixai-os, não impeçais, né, esses que falem sobre mim. Mas ele tinha, né, esse discernimento, falando, nós devemos ter esse discernimento. Paulo teve o discernimento do Espírito e a Bíblia nos encoraja, nos dias de hoje, a ter esse discernimento do Espírito para que nós possamos saber, provar se de fato o Espírito é de Deus ou se não é. Paulo, nessa ocasião, ele teve essa sensibilidade, teve essa convicção e durante uns dias ele estava ali, aquela moça ali, a jovem, né, pitonisa, chegava e falava, esses homens são os missionários, são os servos de Deus Altíssimo. Ela está falando errado? Não. Mas Paulo tinha a convicção que era demônio que está falando na boca daquela jovem. E ele disse, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito saísse dela. E a libertação foi imediata. O que aconteceu depois, irmão? Subtópico 2. A reação dos exploradores e a perseguição injusta. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades. Sob falsas acusações de perturbação à ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça, não à ordem social, mas a de sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Então, a jovem perdeu, né, esse espírito de adivinhação, que os demônios ali estavam trabalhando na vida da jovem. O que aconteceu? Os exploradores daquela jovem, acabou o lucro para eles, ou seja, prejuízo veio. E esse prejuízo econômico vem, o que eles fizeram? Arrastaram Paulo e Silas às autoridades, fizeram um motim. Esses homens aqui estão fazendo um motim, né, não são daqui e tal. E depois que aconteceu isso às autoridades, essas falsas acusações de ordem pública vieram sobre eles, eles foram condenados, né? Eles foram a julgamento, ou seja, não chegou nem, foram condenados de fato, mas foram açoitados. Olha que vergonha, irmão. Publicamente lançado na prisão. Então, a parte prática para a nossa vida. Nós fazemos a vontade de Deus, não podemos ser impactados. O maligno não nos toca. As pessoas usam textos bíblicos, irmão. Infelizmente, irmão, nos dias de hoje, muitos usam a palavra de Deus, um atacando. Irmão, você acredita? Né? O crente ataca o outro ali, dá indireta, usa versículo bíblico, usa outro versículo bíblico, é um ataque. Irmão, a palavra de Deus não é para isso, é para alcançar pessoas, é para cruzar as fronteiras, é para convencer o pecador, né? O homem pecador ali, tirar daquela situação, o Espírito Santo trabalhar na vida dele de forma gloriosa. A palavra de Deus, ela não está presa, irmão, para isso. Ainda que Paulo ficou preso, as 4 epístolas que ele vai escrever ali, as 4 melhores dele, quando ele estava na prisão. E ele vai dizer, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
Uma situação adversa. É por isso que eu estou falando. O subtópico 2, numa situação ruim, numa situação adversa, houve para Paulo e Silas prisão, houve açoite. Ele estava fazendo a vontade de Deus e vence essas coisas sobre a nossa vida. Amém? O subtópico 3, a falha da justiça humana, ainda do tópico 2. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará a dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Então a falha humana, ela acontece na nossa vida. E muitas vezes quando acontece, a gente não pode ficar achando que não poderia ter acontecido. Porque ainda que aconteça injustiça na nossa vida, Deus ele faz com que a justiça se torne justiça. Amém? É por isso que a palavra de Deus que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Então cooperou para o bem? Cooperou para o bem. De quem? Dos missionários, né? De Paulo e Silas. O açoite não poderia ter acontecido? Não poderia, mas às vezes acontece isso na nossa vida. A igreja lá de Apocalipse de Esmirna vai dizer isso. Né? Jesus ele vai dizer, conheço as tuas obras. Eu sei que vocês estão passando. Né? Vocês têm nome, né? Vocês têm fama de que vocês não são ricos, mas vocês são ricos espiritualmente. Ou seja, eu sei a sua situação financeira. Né? Vocês não têm condição financeira. Eu conheço a sua situação. E vocês estão comigo. Mas depois fala assim, agora eu sei se a situação vai aliviar o caldo para vocês. Não. Por quê? Porque o texto vai dizer ali na igreja de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, vai dizer, olha, tudo que vocês estão passando, a tribulação que vocês estão passando, vocês vão passar um pouco mais. E o texto vai dizer, tereis uma tribulação de 10 dias ainda. Mesmo com falta de recurso, mesmo sem dinheiro. A igreja. E as pessoas pregam hoje, irmão, que você tem que ter dinheiro. Que você tem que ser rico, que você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tem que ter as coisas? Tem. Todo mundo quer ter dinheiro. Ninguém está falando que não é para ter. Mas aqueles irmãos estavam vivendo uma situação dificílima da igreja de Esmirna. E ainda iria passar por uma tribulação de 10 dias. E Jesus falou assim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Vocês são ricos espiritual. Não deixa que isso aí atrapalhe. O Satanás seguiu a igreja de Esmirna. Uma igreja que não tinha dinheiro, recurso. Mas era uma igreja rica, uma igreja avivada, uma igreja que buscava, uma igreja que estava na direção de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. E na nossa vida tem que estar assim também. Independente do que aconteça, seja, né, enfermidade, seja qualquer situação, que possa reverter isso para a glória de Deus, que possamos ser vasos, instrumentos na mão de Deus, né? Essa lição vai desafiar a gente, irmão, não tem como. Amém? Agora o tópico 3, já entrando para o final, encerramento, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Subtópico 1 do tópico 3. Açoitados e presos por causa do evangelho. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco. Tratados como criminosos, perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior provavelmente é localizado no subsolo e era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário de manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, os mais belos hinos e poesias, né? Se ouviram na escuridão, a gente canta isso da igreja. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória de ver. Então, um local inóspito, um ambiente totalmente controverso, um ambiente horrível. Paulo, ele recebeu ali do Senhor poder, alegria, situação adversa, irmão. O cenário ali foi da manifestação de poder. Por quê, irmãos? No meio do sofrimento. Por quê? Porque Paulo e Silas, ainda que estivesse ali no cárcere, ainda que estivesse naquela situação,
sofrendo toda aquela dor e injustiça, era para ser o quê? Choro, né? Era para ser um cenário de choro, mas foi um cenário de alegria. Eles buscaram a Deus em meio à alegria. Então, de novo, irmão, vou bater na tecla, não importa o que a gente está passando, é importante que nós tenhamos isso daqui na nossa mente. Deus nos ama em todo momento. Na alegria, na adversidade, Ele está com a gente todos os dias. É isso, irmão. Amém? É o subtópico 2, o louvor que abre portas e transforma ambientes. Vamos continuar aqui. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Um cenário totalmente horrível que eles estavam ali. O louvor nascido em meio à dor revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão. Abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando a presença de Deus, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. Né? Volto a dizer aqui. Por que a pessoa está sofrendo tanto isso daí? O que alegra o coração da pessoa? O que nos alegra no nosso coração? É a nossa saúde? É o nosso emprego? É a nossa carreira? É o dinheiro na conta? O que nos deixa triste, irmão? O que nos faz alegrar, irmão? Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia vai dizer isso. Paulo ele vai dizer, regozijai-vos no Senhor. Ele estava numa situação difícil, de prisão. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E às vezes a gente chora lá, reclama. Ah, que minha vida está uma lástima. Minha vida está horrível. E se a gente for ver, irmão, é só questão pontual, simples ali de se resolver. E eles não, cantaram a Deus, louvaram a Deus, fazendo missões, né? Principalmente cumprindo o ID do Senhor. Ou seja, significa que nem tudo na nossa vida vai ser o mar de rosas. Porque hoje, se você acontecer isso, Deus não está na sua vida. Se acontecer aquilo, não pode acontecer porque Deus não está na minha vida. Não, irmãos. Deus, Ele está na nossa vida em todos os momentos. Amém? E o terceiro, subtópico, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: "O que devo fazer para ser salvo?" A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado nas águas, né, com sua família e recebeu com alegria. Onde o evangelho entra, vidas e lares são transformados. Esse episódio ensina que Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. Então, o propósito de Deus, irmãos, o jovem missionário lá, dizendo, né, a visão que Paulo teve, o Macedônia, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Oh, glória, eu vou fazer a missão na Europa, né? Fazer a missão na Europa. Hoje é bom, né, irmão? Fazer a missão na Europa, entre aspas, né? Porque a Europa hoje tá bonita, né? Tem lá os palácios, os castelos, as coisas. Mas Paulo, ele fez, a visão chegou na simplicidade do evangelho. Ficou ali na casa de Lídia, foram orar ali, né? Próximo do local secreto ali, no meio da mata, orar ao Senhor, tudo bem simples. Depois veio a jovem, ficou atormentando Paulo e Silas ali. Paulo, cheio do poder de Deus, expulsou do demônio da vida daquela jovem. Ela foi liberta, depois houve perseguição. E vamos lá, irmão. O que Deus faz pela vida de uma pessoa? Olha aonde que Paulo chegou. O que Deus permite na minha e na tua vida para que a gente ganhe uma família? Foi Lídia, foi salva lá, né? Deus abriu o coração dela e ouviu de bom grado. Mas e quando as coisas acontecem tudo diferente? E quando Deus decide agir da maneira totalmente oposta às circunstâncias fáceis da nossa vida? Não foi fácil para Paulo e Silas. Eles foram presos, foram perseguidos, foram açoitados ali. Mas a missão de Deus era salvar uma pessoa. E a pessoa era o carcereiro. Amém? Deus permite isso, Deus permite. Obviamente que teve ali a questão humana, né? Que é inevitável que venha na nossa vida. Questão política, acontece isso, injustiça, como aconteceu na vida dele, as autoridades fizeram justiça contra ele, sem examinar que eles eram
de fato cidadão romano, for açoitado, mas Deus usou isso daí para quê? Com a finalidade de salvar aquele carcereiro. A finalidade de salvar aquele carcereiro. E aí, no meio da adversidade, né, eles cantaram ao Senhor. E todo mundo tem até hino que fala sobre isso daí, né? E foram impactados, né? O chão tremeu, coisas gloriosas aconteceu, as portas do cárcere foram abertas, e o carcereiro ele viu os presos, né? Imagina os presos ser tudo solto ali, né? As prisões serem soltas. O carcereiro, os presos ficaram felizes, mas o carcereiro não. Ele falou assim, ele quis se matar, irmãos. Ele queria se lançar na espada. Mas Paulo fala assim, calma aí, não faça tal, estamos todos aqui, ninguém vai embora. E aí ele falou assim, o carcereiro falou para Paulo, mas o que eu vou fazer para ser salvo? Irmãos, não estava falando de salvação de alma ali. O carcereiro estava com medo de sofrer represália ali dos representantes. Ele teria que responder, ele é responsável por cada preso ali. Ele teria que dar conta. Ele falou, o que eu posso fazer para me ser salvo dessa situação? Todo mundo foi solto. Eu vou sofrer represália, eu posso até perder minha vida por causa disso aí, eu vou tirar minha vida então. E aí, por isso que Deus é tremendo, irmão. Por isso que Paulo ia falar para Timóteo. Timóteo, prega a tempo fora de tempo. E outra coisa, prega a palavra. Porque Paulo, ele pega e fala, ele usa o evangelho em meio a essa situação adversa, irmão, que o carcereiro estava lá, sofrendo. Ele falou, o que eu vou fazer para ser salvo? Não estava falando de salvação de alma. Ele não estava falando disso, ele queria ser salvo dessa situação, do cárcere ser aberto. Amém? Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, de ousadia, né, do poder de Deus, falou assim, ó, queremos o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma salvação melhor do que essa para você. Essa salvação que você quer aí, de ser liberto ali, né, de você ser liberto das autoridades, para você não sofrer represália, porque o cárcere, as prisões foram soltas, mas a minha solução para você é bem melhor. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo. Você, dessa situação aqui que aconteceu agora, e toda a sua casa. Eu tenho uma salvação melhor. Apresentou uma salvação melhor, irmão. E ele creu nessa situação, nessa salvação melhor. O seu coração se encheu de alegria, ouviu a palavra, foi salvo, foi batizado no mesmo dia, irmão. Olha como Deus é tremendo, irmão. Então, esse é o poder do evangelho. Né? Somos desafiados, irmão. Cotidiano, irmão. Não tem jeito. Estou até usando muleta, falando irmão, 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 irmão. Né? Na expressão aqui da comunicação. E o nome disso daí é muleta, né? Quando você fala né, ô irmão, irmão. E é irmão mesmo, irmão. Somos desafiados. Essa lição aqui, ó, desse trimestre, vai desafiar você a sair da sua zona de conforto. Ah, que eu tô desmotivado, que eu tô isso, que eu tô aquilo. E vai sacudir você mesmo, vai sacudir a nossa chamada, né? Para que a gente possa fazer algo em prol do reino de Deus. Mas eu não tenho dinheiro, estou desempregado, eu não posso contribuir. Então você pode orar. Se você for orar por missão, irmão, você vai ficar mais de uma hora orando com o joelho ali. Porque se você for orar por missão somente local, você está sendo míope. O Oswald Smith fala isso. Pode, porventura, alguém ouvir o evangelho 2 vezes, se existem povos que não ouviu nenhuma? Pode? Somos melhores do que eles? Deus veio só para o Brasil? Não veio para os outros lugares? Se Deus veio só para o Brasil, então Deus ficar só na minha pátria. Não, Deus veio para todas as nações. Então, se a gente for clamar, for orar, devemos orar para todas as pessoas, porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho para o mundo. O campo é o mundo. E os Oswald Smith ele usa ainda essa figura de linguagem. Pode um agricultor cultivar só uma parte só da sua fazenda e deixar tudo ali sem fazer as coisas? Pode porventura acontecer isso? Não. Ele vai cultivar aqui, vai cultivar lá em cima, vai cultivar em todos os lugares, para que possa ter o seu êxito, né, total ali, de cumprimento ali, né, com os afazeres. Então, precisamos orar, precisamos contribuir, precisamos sair da nossa zona de conforto, porque o Espírito Santo, irmãos, é que nos impele, nos guia para além das fronteiras, tira a gente como diz o mesmo. Então, lê Atos dos Apóstolos, sai dessa zona de conforto. Eu não sei como está a sua vida, clame ao Senhor. Ah, mas eu estou sem trabalho. Você pode orar. O que você pode fazer também, irmão? Você pode, né, ser um missionário. Você pode ser um missionário.
Quantas pessoas Deus usou que era gabaritada, capacitada para cruzar as fronteiras? Paulo era uma delas. Nossa, eu não posso perder. Irmão, de novo, esse obreiro não pode ir fazer missão. Ele é um mestre, né? O apóstolo Paulo. Ele é o mestre. Ele tem que ficar aqui no Brasil para ir para todos os congressos, todos os lugares aqui do Brasil. Ele tem que ser explorado, né? Aqui, com toda essa sabedoria. Aqui. Deus chamou ele para cruzar as fronteiras, irmão. E quantos obreiros aí tem gabaritado, capacitado aí? Que tem o grego, que tem o hebraico, que tem o inglês. Tem até a minha revista aqui, ó. A revista que eu comprei, a Bible Lesson, né? É só que é de estudante da CPAD aqui, ó. The Church of the Gentiles, from the missionary call to the consolidation of the gospel among the people. Aí, irmãos, tem o inglês até aqui, ó, até a lição aqui. Nos convida, irmãos, para cruzar as fronteiras. Não seja um crente acomodado. Amém? Se você... Essa lição aqui é para despertar. Se você tem um chamado, confirma mesmo. Não vai ser fácil. Paulo aqui, irmão, sofreu um bocado. E Deus trouxe vitória. Almas foram alcançadas. Depois você vai ver, irmãos, nos próximos episódios, né, da lição de número 5, vai falar sobre a filosofia, né, os epicureus estoicos. Vamos estudar também sobre isso, mas você vai ser encorajado pelo Espírito Santo de Deus para você sair da sua zona de conforto, porque todos nós somos chamados. A grande comissão é isso daí. Mateus, né, no capítulo 28, vai dizer: ide e ensinai todas as nações, batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu tenho deixado para vocês. Lá no livro de Marcos, lá no finalzinho, capítulo de número 16, vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mateus vai dizer: ide e ensinai todas as nações. Marcos vai dizer: ide pregar o evangelho a toda criatura. Se é pregar ou ensinar, é para ir. Mas o mais importante, irmão, é Lucas. Lucas 24, a partir do versículo 45. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se os dois mandam a gente ir, Lucas manda a gente ficar. Por quê? Porque sem revestimento de poder, sem o Espírito Santo de poder, Jesus vai dizer: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Então, que possamos ser encorajados, que possamos ter, né, essa unção do Espírito Santo para anunciar o Evangelho além das fronteiras. Amém? Seja na igreja local, seja no estado, seja missões nacionais, seja missões regionais ou nacionais, né? Seja missão do continente americano. Irmão, são todas as pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Você está orando pelos povos não alcançados, os PNAs? Você está orando pelas tribos indígenas, que são quase 200 tribos indígenas do Brasil? Você está orando pelas missões, as missões que tentam entrar nos países fechados, a janela 10x40? Olha quantos são os desafios, irmãos. Você está contribuindo, dando sobra às missões? Irmão, contribua mesmo, irmão. Contribua, coloque seu coração nisso, irmão. William Carey vai dizer assim, o chamado do pai das missões modernas: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Leia. Leia O Clamor do Mundo, eu estou lendo já. Tem Paixões pelas Almas, também de Oswald Smith. Tem Heróis da Fé. Irmão, eu li esse livro, Heróis da Fé, quase que eu fiquei maluco. Por quê? Porque esses homens Deus usou, não deixaram eles lá tranquilinho, não é? E Deus usou a vida desses homens de uma forma extraordinária. Dwight Lyman Moody, norte-americano, foi ver Spurgeon pregar na Inglaterra. E quando ele voltou de novo para os Estados Unidos, ele se trancou no quarto, buscando a unção de Deus. Falou: Senhor, derrama sobre mim o teu espírito. Deus derramou. Foi tanta unção que ele falou assim: retira de mim a tua mão, senão eu vou morrer. Então, e a gente sabe o que Dwight Lyman Moody fez? Ganhou, irmãos, alma. Todo dia da sua vida ele ganhava uma alma. É para isso que a igreja foi chamada. Essa é a grande comissão nossa, de sair do nosso comodismo e chegar aonde o Senhor tem, né, para as nossas vidas. Amém? Vou orar com os irmãos, vamos orar para que Deus venha nos encorajar e que Ele possa nos dar força e fazer lembrar, né, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Oremos a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai,
Te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor, por essa aula maravilhosa, lição de número 4. O Espírito Santo nos guia, Senhor, para além das fronteiras, Senhor. Essa lição é totalmente, Senhor, missionária, Pai. Não é uma lição, Senhor, que somente para ficar no nosso intelecto, só na nossa mente, só na nossa igreja local, mas nos leva, Senhor, para meditar, Senhor, nisso, na Tua palavra, Pai, para orar, Senhor, em prol dos povos, Pai, não alcançado, as missões, Senhor, que que são restritas, Senhor. O evangelho não está preso, Pai, como Paulo vai dizer, a Tua palavra não está presa, Senhor. Ainda que a janela desce por 40, Pai, mais de 50 ou de 40 países, Pai, fechados, Senhor, totalmente para o Teu Evangelho. Quantas coisas, Senhor, acontecendo, Pai, nós vemos na internet, Pai, ó Pai Celestial, nas missões, Senhor, portas abertas, Senhor, quanta coisa difícil acontece, mas quanto êxitos também, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, eu tenho certeza, Senhor, e convicção de que a Tua palavra vai chegar, Senhor, onde o Senhor quer, como aconteceu, Senhor, na vida do apóstolo Paulo, Pai. 2 vezes foram impedidos, Senhor, pelo Teu Espírito, mas ele tinha uma obra, Senhor, as missões para alcançar outros povos, Senhor, de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade. Pai, às vezes o nosso pensamento, Senhor, não é o Teu pensamento, como a Tua palavra vai dizer, e nem os nossos caminhos, os Teus caminhos. Pai, desperta o nosso coração, Senhor, para essa grande missão, Pai, da nossa vida, Pai. Porque, ó Deus, eu tenho certeza, Senhor, que se nós quisermos servir ao Senhor, não existe barreira, não existe nada, Senhor, que venha, Senhor, nos impedir. Em nome de Jesus, abençoa os irmãos, Senhor, que irão ministrar a aula. Toca no coração, Senhor. Tu tens, Senhor, a chama, Pai. Tu tens, Senhor, o poder, Senhor, do Espírito Santo. Pai, eu tenho certeza, Senhor, que esse poder não se limita, Senhor, somente a uma igreja local. Ó Deus, o Senhor tem, Senhor, a unção, Pai, para derramar nos corações, Senhor. Não é somente, Senhor, do povo, Senhor, se manifestar da Tua presença no nosso meio, Pai, mas é muito mais do que isso, Senhor, ser a Tua testemunha, Senhor, como o Senhor descreveu, Pai, na Tua palavra, Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, Senhor, que eles seriam cheios do Teu Espírito Santo com uma finalidade, ser a Tua testemunha, Pai. Continua capacitando os irmãos, continua capacitando a ser o Teu povo, a Tua igreja, e acima de tudo, Senhor, salvação de almas, Pai, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai. Amém. Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça de inscrever no canal. Se inscreve no canal, irmãos. Dê um like aí, né? Me ajude aí, um joinha. E eu tenho certeza que a próxima lição vai ser uma bênção para as nossas vidas. E Deus continue abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã. Em nome de Jesus. Um forte abraço. A paz do Senhor.